Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cássia, sou advogada trabalhista. Essa é uma live gravada, então se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários ou até mesmo encaminhar um direct, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre empregada doméstica. Essa live vai ser dividida em dois blocos, esse bloco de hoje e um que vai ser disponibilizado aqui amanhã para vocês, tá bom? Vamos lá, doméstica, a empregada doméstica, falar da empregada doméstica é muito amplo, tem muitos assuntos aqui a ser discutido. Então hoje nós vamos abordar sobre contratações, um script de contratação, o que você deve observar nessa contratação. Nós vamos falar também sobre folha de ponto, e-social e vamos trocar algumas ideias aqui. Então, afinal de contas, o que engloba a empregada doméstica? A empregada doméstica não é só aquela que limpa a sua residência, né, o seu imóvel. A empregada doméstica também é a babá, o cuidador de idosos, né, que cuida aí dos idosos, né. Então, não é só a faxineira. E colocando aqui na situação da faxineira, a doméstica é aquela que, a partir do terceiro dia que ela frequenta a sua casa com habitualidade, né, a partir do terceiro dia já tem que reconhecer o vínculo de emprego, assinar a carteira de trabalho, etc. Então, doméstica, babá é doméstica, cuidador de idoso é doméstico e também a pessoa que limpa a sua casa, que faz suas refeições. Cássia, o que eu devo observar para contratar uma doméstica para minha residência? Afinal de contas, eu vou colocar uma pessoa estranha dentro da minha casa, né? Muitas vezes até sem referência, porque a gente está com uma emergência, tem que contratar rápido. O que você deve observar? Primeiro, antes da contratação, imagine essa vaga. Vamos criar a vaga. O que você vai precisar? Você vai precisar estabelecer o salário dessa doméstica, quanto você pode pagar a essa doméstica, tá bom? Estabelecendo o salário, verifica a conversão coletiva para ver se você não está pagando menos, né? Se a pretensão salarial seria menos do que o que está previsto na convenção coletiva. Determinou o salário, você vai determinar a jornada de trabalho dessa doméstica, tá? Se ela vai trabalhar 6 horas, meio período, 8 horas, qual vai ser o intervalo dela para essa refeição e descanso. Você vai determinar também a função dessa doméstica. Ela vai só limpar, ela vai passar, ela vai cozinhar, ela vai ser babá também. E aí eu abro um parênteses, porque se ela cuidar da sua casa e ser babá, você vai ter que fazer 2 assinaturas na carteira de trabalho. O período em que ela é doméstica e o período em que ela é babá, tá? Vai ser 2 cadastros, digamos assim, tá bom? Mas isso é uma conversa mais afinilada que a gente vai discutir lá na frente, em uma próxima live, tá bom? Então vamos lá, defina o salário, a jornada e a função. Falando de função, porque você tem que estabelecer todas as funções que ela vai desenvolver na sua casa, até mesmo para evitar acúmulo de função, ou evitar dela virar para você e falar assim: ah, mas eu não sei cozinhar, e você precisa que ela cozinhe. Ah, mas eu não fui contratada para fazer esse serviço, que a gente sabe que isso acontece. Eu já vivenciei isso. Então, depois que você determinou tudo isso, você pode começar a divulgar a vaga, perguntar para um amigo, uma pessoa de confiança, grupos de WhatsApp aí, muitas vezes, né, pode indicar essa pessoa. E aí você pode pedir uma referência. Eu aconselho que você peça uma referência, uma carta de recomendação, porque, igual você estava falando, é uma pessoa estranha que você vai colocar para dentro da sua casa, tem que ser uma pessoa de confiança. Tem que ter caráter acima de tudo. Então é bom você ter uma recomendação, uma referência, tá joia? E você pode fazer da seguinte forma: fulana, recebi uma boa recomendação sua, uma referência sua, eu tenho uma vaga assim assado, e etc, com salário X, eu preciso que você desenvolva tais funções, você tem interesse? Se a pessoa falar, não, eu tenho interesse, você pode falar, não, então você poderia me encaminhar um vídeo de 1 minuto contando falando sobre
as suas experiências, outros casos, falando sobre você, falando sobre a sua pretensão salarial. E por que eu vou parar aqui? A pretensão salarial é muito importante, porque, por exemplo, se você está oferecendo um salário de R$ 1.500 e a pretensão salarial dela é R$ 1.800, ela vai dizer que tem interesse na vaga, às vezes até vai ser contratada, mas enquanto ela estiver trabalhando para você, ela vai estar procurando outro emprego com uma pretensão salarial que ela almeja, né? Então é alguém que a qualquer momento pode pedir demissão, você entendeu? Então você pode pedir um vídeo de 1 minuto aí, ela falar todas as características, falar sobre ela, sobre a pretensão salarial dela, se ela sabe cozinhar, se não sabe, certo? Ou então você pode pedir um currículo por escrito, né? Você pode pedir o RG, pode pedir o CPF. O que você deve tomar cuidado em não solicitar é falar sobre raça, cor, idade, religião, né? Lógico que tem algumas exceções que eu não vou abrir aqui no momento para não confundir aí para vocês. Mas essas questões de religião, raça, cor, ou raça, cor é a mesma coisa, de idade, de sexo, tá? Isso aí você não pode, porque hoje a decisão majoritária é que é discriminatório, são atos discriminatórios, então você não deve solicitar essas informações. Passado aí, o que a gente vai fazer? Você vai fazer esse filtro, você vai fazer uma entrevista com essa doméstica, né? Falar com ela, entender melhor, conhecer a pessoa, né? E essa questão aí, essa dica que eu tô colocando pra vocês do vídeo é muito bacana porque é o seguinte, você vai evitar um desgaste do seu tempo, do tempo da pessoa, você vai evitar energia, sabe? Toda hora, tal hora você pode vir aqui pra mim te entrevistar, tal dia. Então, a pessoa, esse meio online aqui que nós temos hoje, né? A gente tem que aprender a usar, né? E colocar a nosso favor. Então, eu acho muito interessante, você pode solicitar assim. Eu acho que 1 minuto aí já é o suficiente, você solicitar esse vídeo de 1 minuto, não precisa mais. É muito interessante também que você verifique a distância que essa pessoa mora, né? Porque se ela mora num lugar muito longe, ela vai chegar sempre atrasada, às vezes, com alguma desculpa, que o transporte coletivo atrasou, e isso muitas vezes acontece mesmo, e vai chegar cansada, enfim. Distância, no meu ponto de vista, é algo que você deve analisar também. Então é isso, vou passando para o próximo tópico aqui. Você fez todo esse script de contratação, você entrevistou, chegou à conclusão, chegou ali o perfil que você precisa para sua casa, e agora chegou a hora de formalizar a contratação. De que forma você vai formalizar essa contratação? Primeiramente, você vai pedir os documentos pessoais dela, comprovante de endereço, inclusive, para você poder registrar ela no e-social, né? Registrar a carteira de trabalho dela, fazer o cadastro no e-social, que, gente, é super simples. A gente vai falar sobre o e-social na próxima live. E vocês vão aprender um pouco, vão ter segurança do e-social, porque é tudo muito autoexplicativo, não tem erro, e você evita esse gasto, às vezes, que você está tendo, de contratar um contador ou algum outro profissional, até mesmo um advogado, para fazer esse acompanhamento aí mensal, emitir folha de pagamento. É muito simples. Mas voltando aqui o que a gente estava conversando anteriormente, fez o script, escolheu o perfil que você precisa para sua casa. Agora vamos formalizar a contratação. Você vai assinar a carteira de trabalho dela, vai fazer o cadastro no e-social e, se possível for, eu te aconselho muito que faça um contrato de trabalho por escrito. Cássia, mas para que esse contrato de trabalho por escrito? Para não ficar o dito pelo não dito. Sabe como é? Você, nesse contrato de trabalho, você vai escrever o salário, o cargo e, principalmente, todas as funções dela. Se ela vai cozinhar, se ela vai passar, se ela vai ser babá, a jornada de trabalho dela. Muito importante. Os direitos dela e os seus direitos. Inclusive, vou abrir outro parênteses aqui, que é possível, sim, descontar
da empregada doméstica, quando ela quebra alguma louça, quando ela queima alguma roupa ao passar, é possível descontar sim. Só que para haver esse desconto, um dos requisitos que você tem que observar é que esteja previsto nesse contrato de trabalho por escrito, né? Agora, lógico que você não vai sair descontando o salário dela assim. Exemplo, contratei a empregada doméstica hoje. Ela queimou uma roupa minha, já vou descontar. Não, gente, converse. O que houve? Qual foi a distração que você teve? Olha, tudo bem, né? Acontece, foi um acidente, mas nas próximas vezes eu vou descontar. Se acontecer com alguma frequência, você senta, conversa, olha, a partir de agora eu vou descontar, tá? Porque imagina só, se você contratou ela hoje, amanhã você já desconta do salário dela, que ela queimou uma roupa sua, por exemplo, ela já vai ficar com raiva de você, ela já vai fazer algumas situações propositais, né? Até você mandar embora, porque ela não vai pedir sair. Então vai ficar uma situação, assim, insuportável. Então vamos agir com razoabilidade, né? Conversar com esse colaborador. E às vezes realmente foi algum acidente, né? Às vezes foi impedido a criança chegar ali perto do forno, o ferro ficou em cima da roupa, né? Vamos ter essa cautela, tá bom? Voltando aqui, então, se possível for, você faz esse contrato de trabalho por escrito. Inclusive, se for uma babá que tem que viajar com você, é bom colocar isso no contrato de trabalho, tá? Se ela vai precisar pernoitar, às vezes você quer sair, né, à noite e quer deixar a criança com esse profissional, então coloque isso no contrato de trabalho e verifique se ela tem essa disponibilidade, porque isso é bom tá no script. E esse script, gente, eu vou deixar lá na nossa comunidade no Telegram. Depois eu falo mais pra vocês lá no Stories. Então, você tem que verificar se ela tem essa disponibilidade, porque às vezes a sua rotina aí é de, às vezes, um final de semana e outro você sair, né, pra descansar, pra aproveitar, ir pra um ambiente que não vai criança. E aí você de última hora pede, olha, você pode dormir aqui com a criança e tal? E ela fala, não posso, não tenho disponibilidade. Então, já coloca isso lá como script da contratação. Próximo passo. Feita toda essa contratação, cadastrou ela no social e tudo mais, você vai pegar uma pastinha e vai montar tipo um dossiê. Por quê? Porque todo mês você vai ter que gerar ali a folha de pagamento dela no e-social, você vai ter que colher a assinatura dela, né, do recibinho que ela recebeu, etc e tal, e vai armazenar nessa pastinha. Porque se porventura, né, houver alguma demanda judicial ou ela questionar algum ponto que não recebeu algum valor, você vai lá na sua pastinha, aqui tem toda a documentação, tá bom? E falando de assinatura, nunca faça algum desconto, nunca faça algum pagamento sem esse colaborador, essa doméstica assinar o recibo, tá? Assinar o recibo, assinar o vale, tá bom? Nunca, gente. Não deixa isso só no boca, não, pelo amor de Deus. E também, aqui falando das assinaturas, depois que ela começar a trabalhar na sua residência, na sua casa, primeira coisa que você vai fazer, reconhecer na carteira de trabalho, cadastrou no e-social, já emite a folha de ponto, tá? Dessa doméstica. Mas folha de ponto para doméstica é uma pessoa só e etc. A folha de ponto para empregada doméstica é um instrumento obrigatório, previsto em lei, na lei da doméstica, inclusive, tá bom? É um instrumento obrigatório. E isso não é para respaldar só o direito dela, e principalmente o seu que está contratando essa doméstica. Por quê? Sem um cartão de ponto, como que você vai comprovar as faltas delas, das advertências que você deu, da suspensão que você deu e da justa causa que você deu para ela? Os dias de falta, as faltas injustificáveis. Como que você vai comprovar se ela trabalhou ou não hora extra? Né? Como você vai comprovar a jornada de trabalho dela, o dia que ela começou? Gente, não deixa não de ter essa folha de ponto, tá?
Ela é bem simples de fazer. Eu tenho até um Reels aqui no meu perfil. Se você não conseguir localizar, você me chama no direct que eu mando pra você, tá? E eu vou tentar encaminhar lá na nossa comunidade do Telegram também, junto com o script de contratação, tá joia? Então, vamos voltar aqui nesse assunto sobre a folha de ponto. O que acontece? A folha de ponto tem mesmo que ser feita, preenchida corretamente. E como que é esse preenchimento correto, Cássia? Ela vai assinar na hora que ela chega, a hora que ela entra no intervalo, a hora que ela sai do intervalo, a hora que ela sai do emprego. E assinar na frente e você assina também confirmando. Cássia, mas não seria mais fácil já preencher ali o mês inteiro? Ela entra 8 da manhã, o intervalo dela é das 11 ao meio-dia, ela sai 5 horas da tarde. Não façam isso, pelo amor de Deus. Você está cometendo um crime. Você está fazendo prova contra si mesmo. Atenção. E eu vou te explicar por quê. Você preencheu um mês todinho com as mesmas jornadas de trabalho, porque é óbvio, gente, 1 minuto a mais, 1 minuto a menos vai acontecer, 2 minutos a mais, 2 minutos a menos, ela vai chegar. Se o horário dela é das 8 às 17 horas, ela vai chegar às 8h03, 8h05, 8h15. Nunca que ela vai chegar 8 da manhã e bater sua campainha. Não é verdade? E por que eu falo que você está fazendo prova contra si mesmo? Porque a súmula 338 TST já tem esse entendimento pacificado. Isso se chama horário britânico. O horário britânico não é permitido, tá bom? E, inclusive, você produz prova contra si mesmo quando a empregada doméstica demanda contra você na Justiça do Trabalho. E ela fala assim, eu fazia hora extra. A minha jornada de hora extra é XXXX. Aí o juiz manda você apresentar o cartão de ponto, a folha de ponto. E o que você faz? Apresenta lá o horário britânico. E sabe qual que é o entendimento dos tribunais? Que se você apresenta esse horário britânico, quem está falando a verdade é a empregada doméstica. Entendeu? A importância dessa prevenção? Façam o cartão de ponto. Então vamos lá pro próximo tópico. Eu acho que deu pra entender, né? Gente, é muito simples, vai juntando no seu dossiê. Aí todo mês você vai lá fechar a folha de ponto ou fechar a folha de pagamento da sua doméstica, vai colher a assinatura dela, vai imprimir o seu imposto lá que você tem que pagar e vai colocar na sua pastinha, vai montando o seu dossiê, tá bom? Eu, particularmente, indico assim, fazia quando eu tinha empregada doméstica, fazia assim, que eu prefiro o papel impresso, até mesmo porque ela tem que assinar, tá bom? Vamos lá, o próximo tópico que eu tenho programado para vocês sobre as nossas lives. Foi rápido, né? Rapidinho, mas a minha intenção é justamente essa. Eu não quero fazer lives extensas aqui com vocês de 1 hora, 1h30, 40 minutos. 40 minutos às vezes pode acontecer. Mas por quê? Hoje em dia tá todo mundo, corrido com pressa, porque eu tenho um próximo compromisso aí. Cássia, já tá na hora do almoço, agora eu volto a trabalhar, tá bom? Então, por isso que eu tô dividindo, inclusive, essa live aqui em 2 blocos. E é por isso que ela vai ser rapidinho assim, pra dar tempo de você assistir, pegar todas as dicas do início ao fim. Gostou da ideia? Se você gostou dessa ideia, dá uma curtida aqui, me fala nos comentários. Ou você prefere uma live aí, extensa de 1 hora mesmo, já dou todas as dicas. Na próxima live, nós vamos falar sobre o e-social, o que fazer e como prevenir no caso de demissão dessa empregada doméstica. Vamos falar sobre a fechamento da folha de pagamento no e-social. Vamos falar sobre o 13º, dia 30 tá chegando. Pago parcelado, pago integral, o que eu posso descontar, tá bom? E vamos falar aqui também um assunto muito, muito bacana. Eu apliquei demais com a minha última doméstica, por isso que eu acho que eu criei um certo bloqueio e não quero doméstica mais, pelo menos por esse período agora. Eu aplicava muita advertência e suspensão. Ela faltava demais, faltava muito, até que eu dei uma justa causa. Então, a gente vai falar sobre suspensão, advertência, tá?
Vamos falar sobre os dois. E aí no final da live, na próxima live, eu vou deixar para vocês uma surpresinha lá na nossa comunidade no Telegram, que eu vou deixar um modelo de advertência e suspensão. E na live eu vou contar para vocês como que você deve aplicar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Foi rápido, mas eu acho que vocês vão aproveitar mais assim. E pega o aviãozinho aqui, ó, encaminha para quem você acha que tá precisando, para quem você é o amigo que tem a doméstica em casa ou que esteja precisando e não sabe como contratar, por onde começar, tá? Encaminha aqui e compartilha, que isso é muito importante. Muito obrigada pela presença de todos e até a próxima.